O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizou nesta semana uma coletiva de imprensa para anunciar o Abril Vermelho. Durante o encontro com jornalistas, alguns coordenadores do MST disseram que só neste ano já aconteceram 16 invasões de terras e que haverá mais mobilizações nas próximas semanas. Vamos ver. Em situações de novas ocupações, nós temos 40 ocupações que foi feita no ano passado, que são as mais recentes, e temos 16 desse ano. Então, eu estou falando em 55, 56 novos acampamentos, que são o mais recente possível, que foram fruto desse último período. Por enquanto, a nós aqui da direção nacional do movimento é muito difícil saber se haverá 2, 5 ou 15 ocupações até o final do ano. Porque o que eu disse no início, Casseres, não tem nenhuma nova jornada de ocupação de terra sendo feita no país afora. De novo, não tem nenhuma jornada de ocupação, que tem uma jornada de mobilização, que eventualmente um Estado, um ou outro, pode decidir por ocupar um latifúndio que está abandonado, que as famílias estão acampadas na beira da estrada e pode vir entrar para dentro para fazer alguma denúncia. Agora, da nossa parte, não seria verdadeiro nosso dizer que vai ter 3 ou 50 ocupação. O que eu posso dizer é que todos os estados farão algum tipo de mobilização, em especial, a partir de agora, até o final de abril. Essas mobilizações são marchas, são atos políticos, são assembleias em frente ao INCRA, são denúncias do trabalho escravo e, eventualmente, ocupação de latifúndio improdutivo, como forma de denúncia dessas áreas que não estão cumprindo função social. Quando questionado sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que pretende investigar o MST, um dirigente do movimento afirmou que espera que o governo negocie com o Congresso para que esta CPI não seja instalada. Nós estamos indo já tivemos 4 CPI contra nós, né? Então, é um absurdo. A quantidade de CPI do Congresso Nacional gasta tempo e dinheiro contra os movimentos populares que lutam por reforma agrária. Agora, nós tivemos a CPI da terra contra o MST em 2004, a CPI das ONGs que já teve em 2005, depois a CPI do MST em 2006, a CPI de terras de povos indígenas que também nos investigou em 2008. Então, ou seja, cada ano uma CPI e não teve nenhuma função social. Tomara que, se o governo possa negociar com a sua base no parlamento, que não há necessidade de CPI. Agora, não tendo fato determinado, a CPI que investiga o MST, ninguém sabe para que ela veio. É uma CPI do fim do mundo. Então, peço ao presidente Lira, que já tem uma CPI de ONGs em curso, já tem uma série de outros pedidos, que ele possa, de fato, olhar para os fatos no Brasil e ver que talvez eles pudessem ver o que o MST fez nos últimos 5 anos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para impedir invasões de propriedades rurais em todo o país, especialmente depois de uma coletiva que foi feita pelo MST que vocês acabaram de acompanhar. Vamos ver. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir uma liminar que impeça novas invasões em propriedades rurais e determine a suspensão imediata de qualquer política e estratégia de promoção de invasões de terras. O pedido é baseado no Abril Vermelho, um mês em que o líder do movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, anunciou uma série de ações como marchas, vigílias e invasões. Diante disso, o setor agropecuário se sentiu ameaçado. O documento protocolado no STF tem 23 páginas e traz em seu contexto a preocupação com a realização de um cronograma público de invasões de terras rurais. A medida cautelar da CNA inclui uma série de pedidos no sentido de barrar o MST. Uma delas é para que o STF determine que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal apresentem nos autos informações de que disponham sobre as ações que estão em desenvolvimento ou sendo planejadas pelo MST.
De acordo com o diretor jurídico da CNA, Rudi Ferraz, há também uma solicitação para que os perfis nas redes sociais do movimento sejam suspensos a fim de evitar manifestações de incitação à prática do crime de invasão. Então, nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal, através do monitoramento que ele vai fazer através das redes sociais, WhatsApp, Twitter, consiga monitorar e impedir que o produtor rural tenha esse direito de propriedade violado. Então, nossa expectativa é que o Supremo, nos próximos dias, possa analisar essa medida cautelar e nós conseguimos estabelecer o Estado Democrático de Direito. A lista de pedidos é bem extensa e inclui que a Corte determine a ação de governadores para evitar o avanço das invasões nos estados. A maior entidade ruralista do Brasil compara o Abril Vermelho a atos terroristas e pede a responsabilização civil e penal de participantes e dirigentes. Não compactuando com isso, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal pedir essa cautelar para que obrigue tanto o governo federal quanto os governos estaduais e as suas secretarias de segurança pública para que monitorem, apresentem relatório e impeçam a prática de crime de esbulho possessório, ou seja, a prática de invasão de propriedade rural. E nesse grupo que vão participar, além dessas secretarias de segurança pública, órgãos, autoridades policiais, a CNA e suas federações de agricultura, também passem relatórios diários dessa movimentação, desses movimentos sociais, para que impeça esse tipo de prática de crime. O Congresso Nacional também cobra providências na Justiça. Enquanto a CPI do MST não é instalada, a Frente Parlamentar da Agropecuária protocolou em diferentes esferas da Justiça pedidos de investigação contra o MST. Como explica o presidente da FPA, Pedro Lupion. As absurdas falas do João Pedro Stedler ameaçando o país com mais uma guerra no campo, com invasão de propriedades, com esbulho possessório, suscitaram a reação da nossa frente parlamentar. Nós protocolamos na Procuradoria Pública, no Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui do Distrito Federal, em várias unidades da Federação e também na PGR, um pedido de investigação. Investigação baseado no Código Penal, diversos artigos, seja esbulho possessório, invasão de propriedade, incitação ao crime e à violência e também desrespeito à nossa Constituição no direito de propriedade. De acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, de fevereiro a abril, foram registradas 42 invasões. Mas o MST só confirma 16 e em latifúndios improdutivos. De Brasília, Berenice Leite. Hora da gente analisar, porque parece que o MST voltou ao jogo político. Wagner Parente, CEO da consultoria PMJ, que é uma consultoria política, está conosco para analisar o fato. Seja muito bem-vindo, Wagner. Oi, Keren. Prazer estar aqui de novo. Muito obrigada. A pergunta para você é essa. O MST, o Movimento Sem Terra, está de volta ao jogo político aqui no Brasil? Definitivamente, né, Keren? E é muito importante a gente analisar essa volta do MST ao jogo político à luz desses 100 dias de governo Lula e, enfim, se houve alguma alteração na estrutura do governo federal que pode ter favorecido ou não esse retorno do protagonismo do MST ao mundo político. E aí, de cara, dá para a gente ver a alteração no próprio Ministério da Pecuária e Agricultura Familiar, né, que foi desmembrado, virou ali pelo menos mais 2 ministérios. A gente está falando do MDA, né, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, então você saiu parte da estrutura do Ministério da Agricultura, que se criou o MDA, e outro ministério que é a Pesca e a Aquicultura. E além desse desmembramento em 2 ministérios, a gente teve também a transferência de algumas competências para fora do Ministério da Agropecuária. Por exemplo, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é muito importante para o cadastramento desse produtor rural, ele saiu do Ministério da Agricultura e foi para o Ministério do Meio Ambiente. Conab e INCRA, a mesma coisa, saiu do Ministério da Agropecuária e foi para o MDA. Então são 2 alterações que é difícil a gente dizer o quanto isso contribui, mas é fato. Depois do novo governo, a gente viu o MST crescendo e aparecendo, e aí você vê esse tipo de declaração que, sem dúvida,
é terrível para o governo, mas é pior ainda para o produtor, né? Chega a ser um fato curioso, para dizer o mínimo, o Movimento Sem Terra fazendo coletiva de imprensa para esclarecer quais são as pretensões no chamado Abril Vermelho, que é um fato que deixa a gente muito atônito. A pergunta para você é, por que até agora o Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda não protocolou a CPI do MST? Aí eu acho que essa reação da política, ela vem de forma muito peremptória. A gente viu aí o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion, né, ele criticou demais a fala, mas ele já vinha criticando o que eu mencionei também, o esvaziamento do mapa. Antes mesmo dessa declaração de hoje, mais recente, a gente já vinha vendo o MST se colocando numa posição muito mais conflitiva. A gente viu durante o Carnaval, ali entre os dias 18 e 19 de fevereiro, o que eles mesmos chamaram de Carnaval Vermelho, onde a gente viu invasões, né? E no mesmo mês a gente viu mais 3 invasões, e eram terras produtivas, sim, era um grande... uma grande território utilizado por uma empresa de papel e celulose na Bahia, então não tinha nada de improdutivo aquilo lá. E a gente viu a reação da política. A reação da política vem com o pedido de CPI no dia 16 de março, e desde então o presidente Lira vem jogando com o governo. No final das contas, a busca por mais protagonismo, por mais influência no governo federal. Como essa CPI ela tende a ser muito nociva para o governo, no final das contas, isso tende a abalar a imagem do governo, que sempre, pelo menos durante a campanha, e mais recentemente o próprio ministro Fávaro vem dizendo que é contra a invasão de terra produtiva, mas não vem fazendo tanta coisa assim. Então, eu acho que ele vai jogar com essa instalação de CPI o quanto ele puder para conseguir mais ou mais espaço ou mais influência no governo. Em agências de notícias foi dado que o Stedley, inclusive, acompanhou a comitiva do governo à China. Então, isso também pode ser uma sinalização importante para você analisar. A pergunta que eu te faço é: qual é o efeito da volta do MST ao jogo político para o debate de pautas do agro na Câmara e no Senado? Tem alguma correlação? Tem muita relação, Kellen. Eu acho que esse talvez seja o principal efeito que passa por debaixo do radar, porque fora toda a insegurança jurídica que essa prática do esbulho possessório leva, a invasão de terra leva para o produtor rural, a gente tem a falta de discussão da pauta que já deveria ter avançado muito mais dentro do Congresso Nacional, em especial no Senado Federal. E eu estou falando de 3 projetos que são muito importantes para o agronegócio, principalmente a regularização fundiária, o licenciamento ambiental e o marco legal dos pesticidas. Os 3 estão dentro do Senado Federal desde o final do ano passado, e em virtude desse tipo de discussão, a gente não tem dado o devido foco para pelo menos essas 3 pautas, Kellen, que estão no Senado ainda dormentes. Interessantíssimo. Então, na primeira camada, uma discussão sobre o MST, e na segunda camada, temas que são super relevantes para o agro acabam ficando adormecidos na sua avaliação. Pergunta: a bancada do agro é mais forte na Câmara do que no Senado, certo? A questão é como isso impacta os debates que importam para o agro, como, por exemplo, a reforma tributária, que também é algo muito importante para a gente acompanhar no Congresso, né, Wagner? Sem dúvida. Novamente, a FPA, ela é, de longe, a frente parlamentar mais poderosa que a gente tem no Brasil hoje. A gente está falando de aproximadamente 340 deputados e senadores, mais ou menos 80% disso está na Câmara dos Deputados. Então, você vê a presença da FPA na Câmara, ela é muito mais forte. De qualquer forma, é muito difícil você discutir uma emenda à Constituição, e aí, no caso específico da reforma tributária, a gente está falando da PEC 45 ou da 110, sem contar com o apoio de 340 congressistas. Então, eu acho que se essa bancada estiver devidamente mobilizada, é muito difícil você passar qualquer reforma tributária que não contemple os interesses do agro, tanto no Senado quanto na Câmara, Kellen. Eu te fiz uma colocação e não te dei a oportunidade de trazer a sua análise. Stedley junto com Lula na comitiva do governo na China. O MST pode ganhar mais espaço político a partir de agora, na sua avaliação? E qual vai ser a influência disso no futuro do movimento e até no número de invasões que podem acontecer no país? Eu acho que fica a pergunta: para que ele foi nessa comitiva, né, Kellen? Porque no momento que você tem
o presidente da Agência Brasileira de Promoção à Exportação e Investimentos, da Apex, o Jorge Viana, falando que o agronegócio é o responsável pela degradação na Amazônia, e depois você leva o líder do MST numa comitiva para a China, que é o nosso principal cliente, mais ou menos 32% da nossa exportação do agronegócio vai para a China, você pergunta, para que ele foi lá, né? Para melhorar a imagem do Brasil? De acordo com a fala do presidente da Apex, talvez não seja a melhor das sinalizações. De qualquer forma, eu acho que sim, é uma demonstração muito, muito nítida da influência que nesse governo terá o Stedley e os movimentos sociais em geral. Wagner Parente, CEO da consultoria política BMJ, está muito claro, é só ligar os pontos, e você ligou os pontos aqui para a gente na Jovem Pan News. Volte sempre, é muito bem-vindo, Wagner. À disposição, Kelly. Muito obrigado. Até a próxima.